Alguns dias atrás, comprei um novo equipamento no eBay. Era um dispositivo que eu realmente queria, mas na verdade não esperava conseguir. Eu meio que consegui por acidente, o que significa que fiz um lance, pensando, com certeza vou ser superado. Então eu não fiz. Então paguei bem menos do que esperava, mas previ jogar $0 porque imaginei que iria perdê-lo. Então, eu realmente não pretendia comprar isso, mas agora que o tenho, acho que tenho que mostrar para vocês. A propósito, o eBay está destruindo a mim e a minha família. Por favor, me salve. Por favor, ajude. Então, o dispositivo que comprei é este aqui. Sim, isso não ajuda em nada. Aqui, vamos nos aproximar um pouco mais e você poderá conferir. Então, este é o Yamaha CX-5M. É um computador MSX. E se você já assistiu meus vídeos antes, ou principalmente se você apenas conhece a mim e minhas besteiras, você saberá disso. Este não é meu primeiro computador MSX. Eu tenho 3 deles agora. Então você pode estar se perguntando o que há de especial neste. Bem, eu não estaria fazendo um vídeo sobre isso se não houvesse algo especial nisso. Então, indo direto ao assunto, você já deve ter notado que diz computador de música aqui. E é exatamente isso que torna este especial. Se virarmos isso aqui, você verá que isso está obviamente fora de lugar. Esta é a unidade de sintetizador Yamaha SFG05FM. Então eles fizeram um SFG03 ou 01. Nunca me lembro qual. E esta é a versão mais nova e melhor dele. Agora, a síntese FM é uma forma de fazer música que não requer muita memória. É inteiramente matemático. Por isso, foi muito popular nos anos 80 por produzir sons muito ricos e complexos, mas descritos inteiramente por números e fórmulas. Portanto, embora exija muitos circuitos de processamento, não exige uma tonelada de memória RAM, o que era um prêmio incrível na época. Além disso, permite que você crie sons completamente novos do zero com um amostrador de tabela de ondas, que foi o que tudo se transformou uma década depois. E muitos outros sintetizadores para os quais começamos a avançar. Você só poderia pegar sons pré-gravados e modificá-los. Ou você poderia usar um sintetizador de estilo analógico, que só poderia funcionar com formas de onda muito simples e modificá-las apenas de certas maneiras específicas. Agora, você pode tirar muito proveito disso, mas basicamente, a verdadeira história, eu acredito, é que a Yamaha tropeçou na síntese FM no início dos anos 80 e percebeu que esse era um som que eles poderiam fazer inteiramente seu. E então eles dominaram o mercado com isso por uma década inteira. Então esse cara aqui é basicamente um sintetizador Yamaha FM independente. Acontece que ele está conectado a este computador MSX. Então, se você olhar aqui no final, verá que temos entrada e saída MIDI e saída de áudio. Então o computador MSX tem seu próprio chip de áudio, e de fato tem sua própria saída de áudio aqui. Estes são completamente separados. E parte da razão para isso é que isso vai sair e pode ser conectado em outro MSX usando um adaptador que eu não tenho. Além disso, a Yamaha fez um teclado proprietário que se conecta aqui mesmo neste soquete. Não tenho ideia de por que ele usa isso em vez de plugs MIDI reais. Pelo que vi, parece apenas um teclado simples e comum. Então, não sei por que eles não acertaram MIDI. Como você pode ver, este é um pequeno dispositivo muito estético. Quase parece um gerador de tons MIDI independente. E tenho a sensação de que se eu colocasse energia no conector de borda aqui, ele funcionaria inteiramente por conta própria. Mas ei, não me cite sobre isso e eu também não vou descobrir. Então sim, eles venderam um adaptador que permite conectar isso em outro MSX de qualquer tipo, pelo que entendi. Então você provavelmente poderia executar um de seus pacotes de software, porque ele contém software integrado para fazer síntese musical. Então, obviamente, você teria que adquirir algum cartucho de terceiros para usá-lo em outra máquina. Mas não pretendo fazer isso. Pretendo usá-lo apenas neste porque gosto desta máquina. Basicamente comprei isso por causa daquele módulo. E como essa coisa se integra a ele, pensei que seria uma ótima adição à minha coleção de instrumentos. Não sou um tocador muito bom, mas gosto de colecionar instrumentos e pretendo me tornar um bom tocador em algum momento, quando tiver coragem e força de vontade para praticar. Então, quando eu vi isso, definitivamente despertou meu interesse e eu comecei imediatamente, mesmo que eu realmente não esperasse conseguir. Portanto, este é um dispositivo legal, por que não o ligo? Bem, isso é porque não consigo conectá-lo ao vídeo. Veja, dê uma olhada aqui atrás. Você reconhece algum desses conectores? Esta aqui é a porta do monitor, e é DIN 5, o que não é nenhum tipo de padrão, certamente não nos Estados Unidos. Então eu tive que procurar uma pinagem para isso, o que surpreendentemente não foi tão difícil de encontrar. Parece que estes, entre todos os MSXS, são os mais comuns vendidos aqui, o que é incomum. Os MSXS quase não tinham presença neste país. Então, para explicar um pouco sobre isso, você provavelmente não sabe o que é um MSX. Eu só fiz 1 ou 2 vídeos sobre eles antes e não entrei em muitos detalhes sobre o que eram. Eu farei um vídeo explicativo completo sobre MSX em algum momento, porque eles realmente são um dos meus tipos de console favoritos no mundo. Console é até um termo justo. O que é o MSX é muito estranho. É a única coisa desse tipo, realmente, na história.
MSX era um padrão de computador da mesma forma que o PC se tornou agora o padrão IBM PC. A IBM não fabrica mais computadores. Em meados dos anos 90, quase ninguém tinha um computador IBM. Eles tinham todas essas imitações de computadores IBM baseados no mesmo barramento, na mesma CPU, nos mesmos periféricos básicos, mas não há razão para que o Intel 8088 tivesse que ser configurado com esses periféricos específicos. E havia computadores não compatíveis com PC e não compatíveis com IBM que usavam o 8088. O mesmo se aplica ao 8186. E acho que até certo ponto, talvez alguns dos processadores posteriores, mas em geral, a maioria das coisas que surgiram no 8088 eram compatíveis com IBM PC. Isso porque as pessoas queriam a capacidade de executar software em computadores que não fossem todos fabricados pela mesma empresa. Assim, por exemplo, se você tivesse um Commodore 64, só poderia executar o software Commodore 64, mesmo que a mesma CPU fosse usada em outras máquinas. Não era possível reutilizar o software porque todo o resto da máquina era diferente. O chip gráfico era diferente, o som era diferente, o layout da memória era diferente. Tudo era diferente. Se você quisesse executar software para todas as máquinas concorrentes do início a meados dos anos 80, teria que comprar todas essas máquinas diferentes para executar todos esses programas diferentes. Isso é tão ruim que muitas coisas do ZX Spectrum foram lançadas simultaneamente para o Amstrad CPC na mesma fita cassete. Você pode virar para chegar à versão Amstrad ou à versão ZX Spectrum. Então foi assim que as coisas foram selvagens em algum momento. Assim, no início dos anos 80, a divisão japonesa da Microsoft. Sim, você sabia que eles tinham um desses? Não decidi que eles iriam melhorar as coisas criando um padrão unificado que eles não fariam. Eles não fabricaram nenhuma máquina MSX. A Microsoft não fabricou nenhuma máquina MSX. Em vez disso, o que eles fizeram foi criar um padrão para a CPU, os periféricos, o layout da memória e assim por diante. Eles distribuíram isso, não sei, de graça, provavelmente. Talvez houvesse uma taxa de licença, não sei. Eles distribuíram isso para um monte de empresas diferentes, para quem quisesse. Então todos os fabricantes de eletrônicos no Japão fabricaram computadores MSX. Sony, Fujitsu, Panasonic, a divisão nacional da Panasonic, na verdade, aquela que fabricava máquinas de escrever, Casio, Sharp, acho que até a Epson as fabricava. E todos os MSXs eram relativamente iguais, com algumas características marcantes. Então vou mostrar alguns exemplos. Então esse cara aqui, se você olhar para ele, tem um slot de cartucho no qual você pode conectar um pacote de software, assim como faria com um Commodore 64. Então, isso seria um software aplicativo, como um intérprete básico ou um videogame, mas você também pode conectar outras coisas. Não é apenas software, este é o barramento principal do sistema, portanto, você também pode conectar todos os tipos de periféricos de expansão aqui. Então você poderia conectar, digamos, um cartucho de impressão. Agora, a maioria dessas máquinas possui portas de impressora integradas. Esta pequena porta aqui é para uma impressora, e isso é padrão, até onde eu sei, entre todos os MSXs. Mas se o seu MSX específico fosse de baixo custo, ele não vinha com uma porta de impressora. Então você poderia obter um cartucho de impressão aqui para fornecer esse recurso. Você também pode obter diferentes cartões de comunicação e carrinhos de armazenamento e expansões de memória e todo tipo de coisa. Além disso, na maioria deles, havia outra porta na parte traseira na qual você poderia colocar um segundo cartucho. E algumas máquinas tinham ainda mais, embora isso seja muito raro. Existem até MSXs que vêm em uma variante de desktop com um teclado separado, em vez de tudo isso em um design. Então, essa Yamaha é bem típica da maioria dos MSXs. Eles são relativamente assim. Agora, isso é chamado de MSX. Coloquialmente, existe um MSX2, que é quase o mesmo, exceto que vários componentes de hardware e software foram iterados. Escusado será dizer, é claro, que sendo da era dos computadores de 8 bits, ele é baseado em um processador Z80 e vem com o básico integrado. Aqui está um dos meus outros MSXs. Este é o Casio MX10. Este é basicamente o mais barato fabricado, até onde eu sei. Este também é um MSX. E como você pode ver, ele possui apenas um cartucho e não a slot na parte traseira. Sob esta capa aqui, temos uma porta de expansão, mas que não pode ser usada para outros cartuchos MSX. Em vez disso, você pode simplesmente usar isso para se conectar a uma espécie de docking station externa que eles possuem. Isso lhe deu mais recursos. Além disso, você também tem duas portas de joystick, o que é universal. Este também tem isso. E eles são basicamente o padrão de joystick do Atari. E aqui ao lado, temos saída de vídeo composto, saída de vídeo RF e áudio monotrilho. Portanto, isso é o mais básico possível. Tem um teclado chiclé, que é horrível de digitar. As teclas são super pequenas. Só comprei porque comprei por, bem, $13, mas funciona e é muito leve e portátil. E eu acho que se eu quiser fazer alguma besteira de MSX na casa de alguém, este é o que eu poderia trazer comigo. Então, finalmente, temos a fera, o monstro, a parte atingida. Este é um dos melhores MSXs que você pode comprar. Encomendei isso por $400 do Japão porque valeu a pena para mim. Eu queria um MSX que fosse o melhor dos melhores. E este é quase. Há alguns que considero mais interessantes ou mais impressionantes, mas este tem tudo o que eu poderia pedir. Então temos um slot de cartucho aqui.
Então, na parte traseira, temos um segundo slot para cartucho, para que você possa colocar 2 carrinhos nele. Temos uma unidade de disquete integrada que lê disquetes comuns em formato de PC. Isso torna muito fácil transferir software deste para outra coisa ou transferir arquivos de um PC para este. Obviamente, ele tem um teclado muito melhor que o da Casio, já que possui teclas de verdade. Ele também tem um botão de pausa, uma grande barra amarela bem aqui. E isso congela completamente a CPU. Então isso vai parar, não importa o que você esteja fazendo. Não é um comando para o programa. Temos essa opção aqui, que é o Renshaw Turbo. Ele possui uma interface de joystick integrada, portanto tem o conceito de um botão de disparo. E isso faz com que o botão de disparo seja ligado e desligado rapidamente sempre que você o pressiona. Portanto, é apenas um controlador turbo, mas está embutido na máquina e tem velocidade variável. Então, em qualquer lugar aqui, basicamente estamos ajustando um pequeno circuito temporizador. E finalmente, esse controle deslizante aqui, que achei minimamente útil, mas é bem legal, é na verdade um controle de velocidade da CPU. Portanto, diminuir isso faz com que a CPU execute instruções mais lentamente. Então presumo que isso seja apenas ajustar a velocidade de um loop de bloqueio de fase. E consequentemente você pode usá-lo onde quiser. E sempre funcionará. Embora isso provavelmente estragasse operações sensíveis ao tempo, como o carregamento de cassetes, salve esse tipo de coisa. Então temos nossas portas habituais para joystick. E então, na parte de trás, temos o que você esperaria. Aí está o seu RF, essa é a sua saída de vídeo composto. Essa é a sua porta de impressora de saída de áudio mono. Essa é a interface do seu toca-fitas. E aqui está um dos principais motivos pelos quais comprei isso, uma saída de vídeo RGB. A saída da Yamaha que é exclusivamente vídeo composto, o que parece uma merda, na melhor das hipóteses, porque o vídeo composto é terrível. E muitos MSXS, como o Casio aqui e muitos outros de gama inferior, não têm outra saída além do composto. Pode até haver um ou dois que façam apenas RF, o que é um pesadelo infernal que não quero considerar. A saída de vídeo RGB desta porta, entretanto, é cara, extremamente bonita, tem uma aparência fantástica, é incrivelmente nítida e eu adoro usar esta máquina com essa saída. Então, comprei um cabo de cabos de jogos retro. Acho que esse é o nome disso. Colocarei um link na descrição depois de encontrá-lo, que é um site que tem um monte de cabos personalizados para todos os tipos de consoles antigos, incluindo muitos MSXS que os adaptam aos kart em sua maior parte. E então, a partir do SCART, que possui sincronização RGB dedicada e pinos compostos e de áudio, você pode adaptar o que quiser, como um monte de BNCS para conectar a um monitor PVM. Então eu entendi. Então, conectar essa coisa é moleza. Embora se você considerar comprar um desses. Há uma ressalva que vou estabelecer, embora tenha esse tipo de plug, este não é um dispositivo de 110 ou 120 volts. Isso usa a voltagem japonesa de 100 volts. Agora, você pode executar isso em 120, mas eu não recomendo. Eu tentei um pouco quando comprei, e o que descobri é que a fonte de alimentação esquentou excessivamente e isso me deixou muito desconfortável. Então acabei comprando um transformador abaixador de 120 a 100 volts, que é uma das coisas mais idiotas que possuo. Mas resolveu o problema e funciona confortavelmente bem. Agora, este é um cartucho MSX. Eles olham. Parecem cartuchos. Eles se parecem com um cartucho C64 ou algo assim. A única diferença, e isso é algo que eu realmente gosto, está aqui embaixo. Você pode ver que o conector da borda da placa não está exposto. Há uma pequena proteção com mola que é pressionada quando você a insere, expondo o conector da borda da placa. Então, isso basicamente funciona como uma cobertura contra poeira embutida. É muito legal. Outra coisa é que, se você quiser coletar software para isso, você estará sem sorte. A menos que você tenha uma renda muito grande, você só poderá obtê-lo no Japão e pretende pagar algo entre 20 US e 150 dólares por cartucho. E se for algo raro, como o Metal Gear da Konami, você pretende gastar mais de 3 a US 400 dólares, da última vez que verifiquei. Então, para resolver esse problema, comprei um desses, que você provavelmente reconhecerá como um carrinho flash. Eles estão disponíveis para praticamente todas as plataformas hoje em dia, e isso tem um cartão SD que contém a maior parte da biblioteca de software MSX. Isso custa cerca de 187 dólares. Foi feito por um cara no Brasil que respeito muito por seus esforços e valeu cada centavo. É um dispositivo muito estranho. Mais tarde farei um vídeo onde explico tudo isso para poder demonstrar esta máquina e aquele cartucho, porque atualmente não há informações reais online sobre como usá-los. Mas, por enquanto, voltemos à Yamaha. Eu só queria dar a você uma sensação de conteúdo. Isso usa um DIN 5, que você pode conhecer como conector MIDI para retirar o vídeo do dispositivo. Então você não pode comprar um cabo adaptador para isso. Não acho que o cabo de jogos retro venda um e realmente não quero esperar por um. De qualquer forma, é muito simples e direto, então vou montar um. Então, como afirmado, não tive problemas para encontrar um pino para isso. E isso mostra muito claramente aqui que o pino 2 é aterrado, que é o pino inferior, e logo próximo ao pino 4 carrega o vídeo, então o pino 3, que é superior do outro lado, carrega o áudio. Então, o que vou fazer é emendar um cabo DINED de 5 pinos em um cabo RCA de áudio e vídeo. E isso deve ser tudo o que precisamos fazer. Será simplesmente feio e miserável, mas funcionará. Então aqui estão nossos telegramas de doadores e vamos ao que interessa. Começaremos fazendo uma incisão próxima à extremidade mini DIN 6 do cabo. E imediatamente podemos ver que todos os fios internos são apenas fios comuns.
Imediatamente podemos ver, imediatamente podemos ver. Imediatamente podemos ver imediatamente, imediatamente, imediatamente. Podemos ver que todos os fios internos são apenas fios comuns, e não cabos coaxiais estranhos. Isso é bom. Tire a jaqueta externa. Vamos querer um pouco de excesso exposto para trabalhar. Temos que fazer alguns ajustes estranhos nesses fios para colocá-los onde queremos, dentro do novo isolamento termorretrátil. Uau, esse macaco é grosso. Tudo bem, então, logo de cara, você pode ver que arranquei esse papel alumínio aqui. E esta folha provavelmente teria sido o terreno externo. Agora, felizmente, está duplicado aqui. No entanto, não vou usar nenhum deles, porque neste design, o MSX na verdade não conecta a camada externa a nada, o que parece estranho para mim. Mas eu acho, você sabe, outra coisa fascinante aqui é que na verdade há 8 fios aqui. Então isso significa que eles estão conectados de forma cruzada. Você sabe, um fio vai para vários pinos, ou que eles usaram um cabo de 8 condutores porque não conseguiram um cabo de 5 condutores ou um cabo de 6 condutores e simplesmente não conectaram alguns deles. Isso não importa porque temos que cancelar de qualquer maneira. Então vamos fazer isso. Portanto, precisamos responder a pergunta simples. Qual desses pinos vai para qual desses fios? E os que nos interessam são 2, 4 e 3. Portanto, só prestaremos atenção a eles. O que precisamos fazer, no entanto, é garantir que nenhum deles esteja em curto-circuito internamente. Digamos, se o pino 1 estiver em curto com o pino 2 por esses fios serem soldados entre eles internamente, porque isso é para alguma aplicação estranha, então conectá-lo ao MSX iria destruí-lo e queimar a fonte de alimentação. Porque há 5 volts no pino 1 e terra no pino 2. Então, definitivamente precisamos verificar isso primeiro. Então eu tenho as mãos que ajudam. E o que vamos fazer é colocar isso na configuração de continuidade, e vamos apenas verificar cada um dos pinos e ter certeza de que nenhum deles está conectado um ao outro. Isso é bastante fácil. Parece bom para mim. Então agora o que vamos fazer é obter um clipe de teste. Então, esses são clipes de teste. Eles são tremendamente úteis. Eles são muito mais úteis do que pinça jacaré para esse tipo de coisa. Pressionamos o botão na parte de trás disso. Este pequeno gancho dispara. Quando você o solta, ele recua, o que significa que se nesse intervalo você colocar um fio entre eles, ele vai se prender nele e ficar. Então, como estamos interessados no PNAE 2, vamos nos concentrar nisso aqui. Então isso fica preso ali. Agora veja, se você usasse um clipe jacaré, seria muito grande. Ele colidiria com os pinos próximos a ele e você obteria falsos positivos. Então podemos deixar isso ali e prender de volta. Agora vamos pegar a outra ponta, prender em um dos nossos fios. E isso nos deixa uma mão livre para manipular enquanto passamos e verificamos. Ok, o aterramento é azul e o vermelho é o pino 4. E finalmente, vamos para o pino 1. E esse é roxo, violeta, tanto faz. Então aí está. E podemos cortar todo o resto. Não precisamos disso. Isso tornará muito mais fácil trabalhar e cortá-los. Agora, imediatamente depois de fazer isso, percebi que tinha feito besteira. Veja, quando eles estavam saindo, eles tinham isolamento até as pontas. Mas quando eu os cortei, ele esmagou o isolamento. E agora o cobre está todo meio grudado. Então eu posso separá-los com uma sonda. Mas assim que eu coloco o termo encolhível, ele vai puxá-los de volta. Então eu cometi um grande erro aqui. Vou colocar uma gota de supercola na ponta ali. E isso vai mantê-los isolados um do outro. Bem, minha cola está em um estado de gel alternativo estranho, então não ficou muito bem. Mas está indo para baixo entre os fios, então deve ficar tudo bem. Então, enquanto isso está sendo configurado, vamos em frente preparar o próximo cabo. Este cabo vai de um par de RCAs para este conector de luva de anel de ponta de 8 polegadas. Vou cortar a ponta aqui. Muitas vezes, o que acontece ao descascá-los é que eu simplesmente aniquilo essa blindagem de metal trançado, o que não quero fazer. Estou tomando cuidado para não apertar o alicate até o fim. A maneira como faremos isso é unir os aterramentos. Porque, embora sejam 2 conectores diferentes, é um aterramento comum na extremidade traseira. Então, agora não precisamos de tanto fio terra. E é muito mais difícil trabalhar com isso se tivermos. Então, vou em frente e remover um pouco disso. Então, vou puxar isso aqui assim. Puxe cerca de metade disso. A razão pela qual estou fazendo isso é porque, embora eu queira que haja um aterramento, não precisa ser muito grande. Não há corrente significativa fluindo por lá. E não preciso que o fio seja blindado até o final ou algo assim. Então, isso não precisa ser uma trança completa. Tudo descascado e pronto para uso. Então, vou em frente e prossigo. Então, vamos começar descascando o fio de áudio. Ok, quase esqueci. Precisamos fazer um do outro cabo também.
Qual deles vai onde o fio vermelho vai para o vídeo? Então, vou apenas soprar um pouco de solda neles para estaná-los para que sejam um pouco mais fáceis de trabalhar sem quebrar. A propósito, não posso recomendar esses produtos de limpeza o suficiente. Eles funcionam muito melhor do que a esponja. Então, vamos fazer uma emenda em linha reta aqui. Nada extravagante, sem ganchos em J ou qualquer coisa, porque esse fio não aguenta. Aqui vamos nós. Agora, como temos espaço para trabalhar aqui e como esses fios não podem se tocar, vou prosseguir e isolar isso com meu instrumento favorito, fita médica. Novamente, este não é um ótimo isolante elétrico. No entanto, vai funcionar. E tudo o que precisamos é de algo que impeça os fios de se tocarem. Eles não são de alta voltagem. Eles não vão formar arco, não vão ficar entre as fibras. Vai ficar tudo bem, acredite em mim. Além disso, vai ficar feio, mas não importa porque vou colocar filme retrátil sobre ele quando estiver pronto. Ok, aí vamos nós. O gesso vai sair em 3 semanas. Pode quebrar assim que eu colocar o calor, mas veremos. Tudo bem, está feito. Estamos prontos. Santa Mãe de Deus. Esqueci de colocar o encolhedor. E este é o momento em que você tem que decidir, eu desmonto tudo ou coloco um pedaço de fita. Não, eu fiz uma vez, posso fazer de novo. Eu farei direito. Ok, finalmente consegui retrabalhá-lo. Meu Deus. Agora, quando eu comecei a fazer isso, eu queria primeiro demonstrar a você por que você deveria investir em um monitor composto de boa qualidade se você for fazer isso. Então nós conectamos a energia, certificamos de que ele liga. Ainda assim. Aí estamos. Ok, eu vou conectar o novo cabo de vídeo, e vamos garantir que ele ainda ligue. Ok. A razão pela qual fizemos isso foi para garantir que não causaríamos curto-circuito normalmente. Se você causar um curto-circuito em um componente eletrônico, ele desligará a fonte de alimentação de comutação imediatamente. Isso é novo o suficiente para que a fonte de alimentação seja quase certamente uma fonte de alimentação de comutação. Se algo tivesse sofrido um curto-circuito, a luz de energia provavelmente estaria fraca ou nem acenderia. Vou conectar isso ao meu monitor de programa aqui. Então, este é um LCD Dell muito, muito bom. Este é um monitor de 24 polegadas, 1920 por 1200 com, eu acho, um painel IPS. E eu usei este outro deles como meus monitores principais no meu PC por muito tempo. Agora, isso tem uma entrada de vídeo composto. Vá para a fonte de entrada composta, e vamos ligá-lo. Bem, isso não funcionou de jeito nenhum. O que deu errado? Sim. Então por que diabos não funciona? Então, o que eu estava tentando demonstrar é que este monitor exibe uma imagem completamente fragmentada com toneladas de estática e ruído sem nenhum motivo que eu possa determinar. Deixe-me conectar o outro monitor que tenho e que não faz isso e mostrarei o que quero dizer. Então este aqui é um Sony LMD 1420. Se você está familiarizado com os monitores PVM da Sony, essa coisa provavelmente parece familiar, com um conjunto de botões aqui embaixo. Isso porque este é essencialmente um LCD PVM. Agora, antes que você fique muito animado, parece uma merda. Certamente parece uma merda comparado a um PVM. Não é um PVM. No entanto, o que há de especial nele é que é um dos únicos monitores LCD que conheço que aceita RGB e composto nativamente e possui o módulo de entrada de qualidade Sony PVM. Você pode ver aqui que ele possui toda a gama de entradas que você esperaria do PVM. E tem passagem. Assim, você pode colocar um vídeo nele e, em seguida, gravar o mesmo vídeo para transformar em outra coisa.
Portanto, embora essa coisa não seja tão boa quanto um PVM, é certamente extremamente conveniente. E eu mencionei isso porque ontem já instalei um conector da porta de vídeo para o monitor do programa que estava apenas tentando mostrar para você. E o vídeo saiu distorcido, estático e completamente inutilizável. Achei que o MSX poderia estar danificado, mas antes de abri-lo, fui em frente e experimentei este monitor e ficou perfeito. Eu sou o pior. Eu sou o pior. Olhei para o lado macho do plug-in, não para o fêmea, e liguei-o ao contrário. Tenho que refazer tudo de novo. Tudo o que fiz foi errado. Bem, já que estamos aqui e está funcionando, posso muito bem fazer uma demonstração para você e depois consertarei o cabo quando quiser.